Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso programa, Os Bastidores do Despertar. Então, você que ainda não curtiu aqui o canal da Cron TV, não colocou o sininho para lembrar dos programas incríveis que a gente tem aqui, para tudo agora, vai lá e faz isso, que é para você não perder nenhum episódio. E como eu falo para vocês que aqui na Cron TV tem programas incríveis, com pessoas incríveis, hoje eu decidi não só falar, eu decidi convidar também essas pessoas aqui. Por isso que hoje você está vendo duas janelinhas aí. Hoje eu não estou sozinha. Então, hoje, estreando aqui como convidada, a minha amiga maravilhosa, graciosa, parceira de despertar, Beth e Co. Antes de eu passar a palavra para ela, só quero dizer para vocês que agora eu vou intercalar algumas entrevistas e trazer algumas pessoas aqui para falar um pouquinho da experiência delas no seu despertar. Então, agora não é só o meu bastidor. Eu vou trazer para vocês outras pessoas que vão contar um pouquinho dos bastidores delas, para que você aí que acha que despertar não é para você, ou que despertar é só acordar, abrir o olho e tá tudo bem, vem aqui ouvir essas histórias, conhecer essas pessoas, para você ver se tem alguma semelhança aí com o seu processo e com a sua realidade. Então, inaugurando hoje os Bastidores do Despertar Convida, com Beth Co. Olá, boa noite a todos vocês aqui da audiência da Fabiana, essa amiga muito querida, que a gente se conheceu aqui em Portugal e agora estamos afastadas por um oceano, mas por pouco tempo, porque eu estou voltando para o Brasil. E então nós estaremos ao vivo e a cores lá no Brasil. Pois é, então a Fabiana me fez este convite para vir falar aqui para vocês um pouquinho de como foi o meu processo do despertar. Eu não tenho ideia de quando esse processo começou. Eu acho que ele foi tão lento e gradativo, e ele foi tão subliminar, que ele simplesmente foi acontecendo. Havia dentro de mim uma necessidade de busca, né? E essa necessidade de busca, ela me acompanhou quase que a minha vida inteira. Mas eu acreditava que a minha busca era por uma religião. Então, eu nascida de família católica, praticante, frequentava a missa todos os domingos com a minha família, com a minha mãe, com a minha irmã. Estudei em colégio de freiras. Mas, assim, eu tinha um amor muito grande por Jesus. Eu nunca gostei muito de intermediários aí na nossa conversa, não, sabe? Era sempre assim, A direto. Beth é assim, gente, a Beth é papo reto, Beth é papo reto. Pois, então, eu ia para a missa, eu não era muito de comungar, não, sabe? Mas, assim, na hora lá da hóstia, do ofertório, eu sempre conversava com ele. E depois eu me pegava sempre conversando com espiritualidade. Um dia a religião católica não me atendia, eu estava num processo de vida tão complexo que eu fui buscar outras possibilidades, alguma coisa que me respondesse. Passei por várias religiões, cheguei na doutrina espírita. E lá eu permaneci por 20 anos. Então, lá eu conheci outras possibilidades, era mais abrangente do que o que eu tinha vivenciado até então. Mas eu continuei buscando papo reto, né, Fabi? E buscando, E buscando, e e buscando. buscando, e buscando. A gente não sabe muito bem o que a gente está buscando, mas a gente sabe que do jeito que está, não está bom. Então, quem está assistindo aí, se você está sentindo um comichão, né, Beth? Um negócio de querer mais, parece que o que está ali não basta.
meu amigo, minha amiga, esse é um grande sinal que você já está no seu processo do despertar. Com certeza. Mas eu continuava buscando, eu continuava insatisfeita, e eu queria mais, eu queria mais, eu queria mais. Aí eu fui fazer terapia. Eu fui fazer terapia. Então, eu fiz 13 anos de terapia. Intercalado com a minha terapia individual, que eu mudei também por vários, passei por vários terapeutas, eu fiz vários cursos e formações. Eu comecei a buscar cursos e formações para me ajudar no meu processo. Eu queria me conhecer e eu queria saber por que tudo aquilo estava acontecendo, né? Por que eu me portava de determinadas formas quando eu queria me portar de outras formas, né? Por que eu fazia tanta asneira, digamos assim, né? Em determinadas áreas, principalmente na área de relacionamentos, quando eu queria o oposto. Né? Por que as coisas complicavam e eu sabia que era eu que estava complicando, né? E é Coisas meio simples. uma tendência de repetição, não parece isso? Gente, sabe aquela amiga que vi falando para você que tem o dedo podre? Que é sempre assim, que isso sempre acontece desse jeito, gente. E você sabe que alguma coisa está acontecendo ali, você sabe que não devia ser assim, mas você não sabe como fazer diferente. E isso também é um sinal de que você está no caminho do seu despertar. Porque você já tomou consciência que não é um dedo podre, tem alguma coisa que você está fazendo aí e fazendo de novo, e fazendo de novo, e fazendo de novo, e não sabe o que fazer com isso, não é, Beth? Pois é, quando a gente está no processo na nossa vida e a gente faz assim, de novo, né, Fabi? O Já que é diria isso? Britney Repetir o Spears, né? padrão. Oops, I did it again, né? Tem até música, gente, Repetir o para falar padrão. isso. Sistema de crenças atuando. E aí eu comecei a trabalhar. Mas uma das coisas que eu trabalhei mais na terapia foi a relação com meu pai e com a minha mãe. A gente, acho que quase todos nós, né? Colocamos a culpa de tudo que a gente acredita que não está certo na nossa vida no fato de termos aquele pai e aquela mãe. Do nosso pai e da nossa mãe ter nos traumatizado de alguma forma, né? De não ter nos dado atenção, não ter nos dado o carinho ou o dinheiro que a gente acreditava, né? Que eles podiam dar e não deram. Então, eu sou infeliz hoje por causa do meu pai. Eu sou infeliz hoje por causa da minha mãe. Então, eu tinha muito dessas historinhas, né, que eu contava para mim mesma, né? O meu E a pai gente é errou nisso e bom naquilo, em aquilo, contar aquilo, essas aquilo. histórias, né? A gente tem a criatividade, gente. A minha mãe errou nisso, nisso, nisso e nisso. E quando a gente está no vício de colocar a culpa no pai e na mãe, a gente tem o vício de colocar a culpa de tudo que acontece na nossa vida no outro. Aquilo não aconteceu porque eu trouxe aquilo para minha vida. Aquilo aconteceu por causa do meu chefe, por causa da minha irmã, por causa do meu filho, por causa do meu marido, por causa da minha mulher. O outro é o culpado. Então, assim, se eu estou com raiva, eu estou com raiva porque o outro me levou àquele estado de raiva. Eu E assim a cheguei gente. num ponto que eu resumia, Beth, para não ficar culpando mais ninguém, eu já falava que a culpa era do mundo, porque aí já engloba todo mundo. Porque chegou uma hora que eu culpava tanta gente, mas tanta gente, dava até preguiça de falar tanto. Não. Aí eu falava que a culpa era do mundo, e aí eu adotei a frase lá de Sartre, né, que o inferno são os outros. Se não fosse os outros, a minha vida estava ótima. Foi. Mas assim, concomitantemente com esse processo da terapia, eu continuava ainda na religião, na doutrina espírita, né? Que é ciência, filosofia e religião. E a parte, qual era a parte que eu gostava, gente? A parte que eu gostava era a parte da ciência. Né? E aí eu frequentei um centro onde há 30 anos atrás ele falava em física quântica. Né? E nós fazíamos experiências, né? Onde a gente pegava os objetos para saber a história daqueles objetos. Isso é muito interessante, né, Fabi? A gente fazia Essa trabalho. história eu amei.
de materialização. A gente fazia um bocado de experiência. Ele era muito bom nessa parte. E eu ficava fascinada com aquelas coisas todas que ele falava do não espaço, da não localidade, né? Da atemporalidade. E aquilo tudo, sabe, era uma novidade muito grande para mim, aquilo me preenchia. Depois, a segunda parte da doutrina que eu gostava era a parte filosófica. A religião era a que a menos me interessava nesse processo. Mas eu já era médium, né? E comecei a atuar nos centros espíritas em sessões, né? Ditas de desobsessão, que é o nome que eles utilizam, e eu era médium de comunicação. Assim como também trabalhei como doutrinadora, né? A gente sentava ao lado daquelas pessoas que estavam dando a comunicação e conversávamos com aquele espírito de forma a orientá-lo. Aí eu cheguei num ponto que aquilo já não me atendia mais. Era pouco, eu queria mais, né? Eu estava sedenta, porque tinha que existir mais alguma coisa além daquilo. E aí fui fazendo curso, fazendo curso, fazendo curso, fazendo curso, formação, curso, formação, curso, formação. Eu não sabia bem, gente, não era muito claro para mim qual era a direção que eu estava indo. Né? O que era que eu estava buscando mesmo. Eu sabia que fazia parte do meu processo, que eu precisava passar por ele e que tinha muita coisa me esperando. Então, se eu sentia um chamado de fazer aquilo, eu ia e fazia, né? Eu não sabia bem o porquê, mas aquilo tudo ia me preenchendo, ia me trazendo novas informações, novos conhecimentos, ia me expandindo, só que eu não tinha noção naquela época de que isso era uma expansão, né? E numa dessas formações, eu conheci os pleiadianos. Eu fiz um curso chamado Maná, que é o terceiro nível da frequência de brilho, é o único nível da frequência de brilho que pode ser dado isoladamente. Então, eu fiz juntamente com meus filhos e um grupo de amigos, nós fechamos um grupo e fizemos esse curso, nessa formação, foram acho que 4 dias, nós ficamos em imersão numa fazenda. Até ali também eu não entendia muito bem, sabe? Pleiadiano, os processos que eles faziam, né? Aquilo tudo, aquela história de abertura do coração, né? Acesse o seu coração sagrado, você tem o seu lugar, aqui ocupe o seu espaço, ocupe o seu lugar. Logo É um depois eu... conceito um pouco complicado, eu imagino, porque foi como eu me senti fazendo um adendo, né? Porque a gente, quando a gente está nesse processo de início do despertar, geralmente as pessoas são muito mentais. Então, se falar de um coração, né? Além dele bombear sangue, que ele tem uma vontade própria, imagina dizer que ele é um coração, né? Divino, um coração de energia. Gente, como é que a gente processa tudo isso? Parece que é uma coisa que não faz muito sentido, mas ao mesmo tempo o chamado é aqui, isso expande. É aquele comichão, gente, dá um negócio que a gente não sabe bem o que está acontecendo. Coisa interessante, Fabiana, é que eles diziam assim, se você sentir o chamado, você pode vir a qualquer hora e se deitar na maca, né? E receber, né? Para mim também esse conceito receber era um conceito muito abstrato. Mas eu percebia que eu devia ir lá para aquela maca, não tinha ninguém lá na sala onde os trabalhos aconteciam, e eu fui lá para a maca e eu me deitei, né? E comecei a vê-los, né? E então foi um processo assim bem novo para mim. E falando para as facilitadoras do curso, elas só deram risada, né? E tal, assim, aquele risinho, como dizendo, olha aí, ó. Mas Mais também não podia uma. muito para mim, eu estava muito crua. Mas, enfim, passando por esse processo do Maná, só esclarecendo, o Maná é da frequência de brilho, foi canalizado pela Christine Day, que ela é considerada a embaixadora dos pleiadianos aqui no planeta, tá? Se vocês quiserem depois dar uma pesquisada, ela tem um trabalho lindíssimo. A frequência de brilho já está no nível 52.
Você imagine que cada nível você leva uma imersão de 14 dias, né? É bem profundo o processo da frequência de brilho. E os tratamentos também são lindos. Assim, não dá muito para a gente explicar, porque é um processo energético, né, vibracional. Bom, enfim, aí eu cheguei na Iniciação Pleiadiana de Luz, que foi um livro escrito pela Christine Day, onde havia meditações que a gente fazia com os pleiadianos. Gente, eu vou contar para vocês. A minha mente tagarela não calava, então eu não conseguia meditar. Mas eu passei por todas as meditações. Eu ia lá e eu vinha cá e a minha mente conversava e não dava trégua, e eu ia lá e eu vinha cá, mas eu fiz todo o processo. Passando isso aí, eu continuei fazendo outros processos de aprofundamento, né, do meu autoconhecimento e seguindo a minha jornada. Em 2019, aí eu fiz uma meditação, que foi uma coisa assim inusitada para mim. Eu já falei isso outras vezes, né? Mas nunca falei assim de que ela foi inusitada. Por quê? Porque eu era uma pessoa que eu não meditava. Depois eu era uma pessoa que nunca pensei em lua cheia, em lua nova, em lua isso, em lua aquilo. Eu nunca me prendi muito à astrologia. Isso para mim O céu tá tudo bem. foi isso. Tá em cima da minha cabeça, tá tudo bem. Pois, e aí nesse dia eu me sentei, eu não me lembro a data exata, sei que era fevereiro de 2019. Havia uma super lua e eu me sentei na minha cama e me lembro que eu fiz uma meditação. E eu vi muitos seres de luz no meu quarto. E conversando com eles, eu disse assim: eu me coloco à disposição para ser um canal de luz, para ancorar essa energia aqui no planeta. Então, assim, foi uma entrega muito profunda, porque transformou completamente a minha vida. Logo a seguir, eu fiz o curso do Theta Healing, depois eu fiz o curso das barras de Axis. Tive uma demanda urgente para ir ao Brasil, isso foi em fevereiro. Aí eu fui ao Brasil em abril, passei 5 meses lá resolvendo as questões que precisavam da minha atenção. E lá eu fiz mais 10 formações. Foi assim uma overdose. Assim, gente, quando você desperta, você descobre uma coisa, aí quando você vai naquele curso, te conta que tem um outro negócio assim, que tem um outro negócio assado, tem um outro negócio assado, e a gente, curioso do jeito que é, a gente vai sendo levado pelo nosso caminho. Pois aí eu fiz esse processo de mergulho, de aprofundamento, que me tornou outra pessoa. Na verdade, me trouxe para quem eu sou, né? Foi aí que eu tive consciência do meu processo do despertar. Que esse processo, ele já estava acontecendo há muito tempo. Não só pela minha busca religiosa, nem pela minha busca espiritual, nem pela minha busca terapêutica, nem de autoconhecimento. Ele já era. Quando a gente lê esses artigos, ou a gente vê esses vídeos dizendo assim, 15 sintomas de que você está despertando, eu me enquadrava em todos, né? Então, assim, Eu as tinha essa mesma transformações expressão, eu falava assim, quem contou a minha vida para essa criatura? Só pode ter escrito é para mim. bem assim, é bem assim. Então, eu já era outra pessoa, eu já estava outra pessoa, né? Eu já estava muito mais consciente de mim. E o mais legal é que meu filho disse assim: minha mãe é muito melhor, né? Essa mãe de hoje do que a mãe que eu já tive. Meu filho é muito sincero, né? A minha filha também, mas o meu filho fala mais. Então ele diz assim: você está muito melhor. Ele já tinha me dito que eu tinha melhorado com a terapia, né?
Então, nesse processo agora, ele diz assim, eu gosto muito mais de você hoje, né, do que você é, do que quando você era, porque eu era briguenta, né, eu era espoleta mesmo. E hoje eu estou zen, eu estou muito zen. Então, assim, eu passei por um processo de me auto-aplicar todas as técnicas, todas as ferramentas que eu aprendi. Eu sou uma pessoa muito de entrar de cabeça nas coisas, eu não fico na superficialidade, né? Do que quer que eu me envolva. E então eu fui a minha própria cobaia, né? Testei tudo, fiz tudo e só ia vendo os resultados. E ainda fazia na família, sabe? Não era só para mim, Né? não, era para você também. Gente, isso acontece com vocês. Quem aqui já fez um curso sabe como é que é. A gente sai tão transformado que a gente quer parar qualquer um na rua. Vem aqui, deixa eu te atender aqui com um negocinho, entendeu? Foi nesse processo, né, que eu conheci a Fabiana, né? Eu já estava fazendo atendimentos presenciais aqui em Lisboa, a Fabiana estava aqui em Lisboa, e nós atendíamos no mesmo espaço. Mas o que nos colocou em contato, a gente já se conhecia, né, rapidamente, mas o que nos ligou mais foi a questão subjetiva da energia. Foi a energia que se apresentava para a gente quando a gente fazia qualquer processo, né? E os anjos nos apareciam, né? E a gente, então, começou a trabalhar juntas, né? Os atendimentos deixaram de ser individuais e a gente começou a fazer atendimentos em dupla, né? E aí a gente foi evoluindo e crescendo e chegou um projeto lindo para a gente chamado Be The Energy. Esse Be The Energy caiu no nosso colo, aqui, nesta mesa que eu estou hoje, aqui nesse espaço, né? Saudade dessa mesa. E a gente não sabia o que fazer. A gente não sabia para onde esse processo estava nos levando, a gente só acolheu aquilo que chegou e a gente levou adiante, não foi, Fabi? Em um dia, a gente disse assim, ok, vamos. E a gente foi. E a gente convidou pessoas, nós tivemos mais de 60 convidados no nosso programa diário. A gente ficou quase 120 dias no ar, diariamente. Ininterruptos. Ininterruptos, sábados, domingos, feriados, era época de pandemia, né? Então as pessoas estavam meio que perdidas, desoladas, todo mundo em casa. Aquele primeiro momento, né, que foi aquele baque, aquele impacto, que a gente não sabia bem o que estava acontecendo. Então, assim, foi maravilhoso aquele processo, né, que a gente pôde despertar, né? Nós despertamos muito mais para nós mesmos, para os nossos processos, para os nossos propósitos, e levamos para as pessoas, né, essas possibilidades. E isso cresceu muito, né? Nós tivemos mais de 7 produtos lançados e a gente fez muito movimento, né, Fabi? A gente também fazia troca de barras. Então, assim, nós tivemos esse momento muito legal. A Fabiana voltou para o Brasil e eu continuei aqui em Portugal. Depois eu fui para o Brasil e agora retornei para Portugal. E nós estamos nesse processo. Mas, assim, arrematando, né? Nós fizemos um outro processo com os pleiadianos aqui em Lisboa, né? Com a Janete. A Janete veio aqui Nossa dar um amiga curso linda. da Terra, que foi canalizado por ela, onde nós participamos e nós expandimos muito. Essas ferramentas todas que nós aprendemos nos levou também para outro espaço, né? De percepção e de autopercepção. E cada dia a gente expande mais e amplia mais a nossa, a nossa condição aqui no planeta, enquanto trabalhadores da luz,
né? Nós assumimos o nosso papel, o nosso propósito, ele começa a ficar claro para a gente quando a gente coloca a nossa cara, né? E começa a falar daquilo que para a gente é verdade. E quando a gente se coloca nesse espaço, a gente começa a falar daquilo que é verdade para a gente vê que é verdade para muita gente também, que nós não estamos sós nesse processo, que nós todos estamos numa grande egrégora de sementes estelares que estão no processo do despertar. E que, às vezes, uma fala nossa leva aquela pessoa a se perceber nesse processo. Assim como eu não tive noção, né, do meu processo até determinado ponto, muita gente está nesse processo também e ainda não se deu conta de que já está no processo. É importante demais a gente saber que está no processo? Talvez não. Mas, se a gente já tem consciência disso, né, a gente está se empoderando, a gente está se assumindo. E aí a gente pode dar novos passos, explorar novas possibilidades, né? Avançar mais na nossa expansão de forma consciente. Porque o que o processo do despertar é justamente despertar a nossa consciência. E a consciência somos nós, quem nós somos. Então, é nós despertarmos para nós próprios, nós despertarmos para a nossa essência. Então, eu convido cada um de vocês a olhar como é que você está hoje. Como é que você estava 1 ano atrás, há 3 anos atrás, há 6 anos atrás, há 10 anos atrás. Reconheça o seu processo. Valorize a sua caminhada. E expanda muito mais conscientemente. O meu processo é apenas o meu processo. Não significa que o seu precise ser igual ao meu, nem ao da Fabiana, nem o de ninguém. O seu processo é seu. Então, assume, pegue nas suas mãos e acredite, você é criadora da sua realidade. Gratidão imensa, Beth, por trazer um pouco. Gente, isso é um resumo do resumo do resumo do despertar da Beth. E eu ainda pretendo trazer mais pessoas, até repetidas vezes, gente, porque vocês vão ver, como a gente falou, o despertar é um processo. E cada etapa do nosso processo daria uns 3 ou 4 programas, gente, porque é muita transformação. Então, como a ideia do programa aqui é contar o que está por trás do despertar, para que as pessoas entendam que despertar é muito mais simples do que parece. Então, fazendo um resumo básico aqui da jornada da Beth, juntando com algumas coisas que já vieram aqui no programa, gente, curiosidade. Quando você começa a ser curioso, é o primeiro passo do seu despertar. O segundo passo é não se acomodar com aquela informação que você recebe. Sabe quando você começa a se sentir meio estranho? Você acha que você não pertence a lugar nenhum, que esse mundo não foi feito para você, que tem alguma coisa errada, você é o diferentão. Você não se vê num lugar, você não se vê numa religião, você não se vê em um monte de lugares. Sabe por quê? Verdade, porque você não se vê. Você está vendo o mundo e está querendo se colocar nele, ao invés de olhar para você e aí se colocar no mundo. Esse é o nosso processo do despertar, é virar o olhinho para a gente, quem eu sou e quem eu vim para ser no mundo, e não simplesmente se ajustar ali nas coisas. E, gente, buscador é isso mesmo. A gente começa, a gente pergunta, a gente faz um curso, a gente faz outro, a gente vai para a religião, a gente vai para a terapia, a gente faz um monte de coisa. E, pasmem, isso daí tudo vai sendo conduzido pelo nosso coração. Gente, eu atravessei o Atlântico para conhecer a Beth, olha só. E como num passe de mágica, gente, muita coisa aconteceu. E um outro sintoma que a gente pode dizer assim de despertar, né, Beth, que é muito comum a nós duas, a gente tem a sensação que a gente viveu várias vidas
nos últimos anos. As mudanças, elas são tão profundas que é como se a gente estivesse vivendo uma nova vida. A impressão que eu tenho é que eu já vivi, sei lá, quantas vidas dentro dessa vida, porque você olha para trás, você reconhece o seu caminho, a sua vida, mas você não se encaixa ali, é como se fosse realmente tudo novo. Então, eu quero deixar o convite para vocês. A Beth falou um pouquinho aqui dos pleiadianos, mas ela tem um programa aqui na Cron TV chamado Ser das Estrelas, onde ela traz para vocês esse outro lado do despertar, o despertar para os seres estelares, né, Beth? Com certeza. É porque eu não falei de todas as formações que eu fiz, mas eu também tenho formações com os arcturianos e com os sirianos, que são seres de uma grandeza infinita, incomensurável. Eu amo muito todos eles. Temos também o curso, nós duas temos o curso da Magical, né? Onde temos seres de várias constelações, todas trabalhando em conjunto, porque afinal de contas a gente está saindo, gente, da individualidade, a gente está indo para a coletividade. A gente está saindo das disputas e da competitividade, a gente está indo para a era da colaboração. E é isso que a gente está fazendo aqui hoje para você. Eu trouxe a Beth para colaborar comigo e esse programa para colaborar com vocês. Então, hashtag Fica a Dica vai ficar aqui no link, a playlist dos programas da Beth com os Seres das Estrelas. Então, se você está achando que o seu processo de despertar, né, você está se sentindo sozinho, saiba que você não está só. Além da gente, você tem outros seres aí. E a Cron TV tem diversos programas que apresentam esses seres e essas egrégoras que estão aí para nos ajudarmos. E eu vou te dizer, quando você começar a ver esses programas, você vai ver que os despertos são muito mais do que você possa imaginar. Essa legião é grande e ela expande cada dia mais. Então, você, buscador, que ficou curioso, dá uma olhada aqui nos outros programas da Cron TV e eu te espero daqui 15 dias com o nosso novo programa, Os Bastidores do Despertar. Beth, gratidão imensa por estar aqui comigo mais uma vez. Gratidão à Cron Gratidão pelo TV. convite. E esperamos vocês aí neste processo do despertar.